Isaías 44 fala Israel, escolhido do Senhor. Nós podemos dizer aqui o povo escolhido do Senhor. Hoje nós somos o Israel do Todo-Poderoso. Então Israel, o escolhido do Senhor. Os primeiros 5 versos, vamos ler. Todos acharam, amém? Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, que o ajudará. Não tenha medo, Jacó, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre a sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá, pertence ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Oramos ao Senhor, Senhor Deus, para a glória do teu nome eterno. Como o Senhor tem falado conosco mediante os louvores, estamos diante da tua palavra. Fale conosco mais e mais. Estamos aqui, Rei eterno, para aprendermos com o Senhor. Nos dê sabedoria para transmitirmos a tua palavra da melhor forma, para que todos quanto participarem, Rei, dessa santa palavra, possa ter entendimento da tua santa palavra. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu poderoso Filho, que assim pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Nós olhamos aqui, se fala Israel escolhido do Senhor. A preocupação do Senhor Deus com seu povo que estava na Babilônia é uma situação que nós olhamos aqui, o amor do Senhor para com Israel naqueles dias, e nada mais é para conosco hoje, o Israel do Senhor. Nós somos a igreja viva, o corpo de Cristo, se tornamos o Israel do Todo-Poderoso. Então o primeiro verso diz, mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi, Israel a quem eu amo. Então quando nós olhamos aqui o profeta Isaías, transmitindo a palavra do Senhor, ele dizendo, Jacó meu servo, Israel a quem escolhi, meu servo. Se nós olhamos para a palavra meus servos, 41 de Isaías, verso 8 e 9, diz assim a palavra, nós podemos observar, capítulo 41, versículos 8 e 9, diz assim, você porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Mais uma vez o Senhor dizendo, escolheu. Nós não somos diferentes, nós somos escolhidos pelo Senhor. Vocês descendente de Abraão, meu amigo, vocês da família de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra. Ele dizendo, tirei vocês lá dos confins da terra, estava na Babilônia, dos seus recantos mais distantes, e os chamei. Quando ele diz, eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Olhamos claramente aqui, cada um de nós devemos parar cada dia e refletir. Nós somos escolhidos pelo Senhor, como foi Israel naqueles dias. Como ele diz, aqui nós podemos observar, a quem escolhi vocês, descendente da família de Abraão. Meu amigo, nós também somos promessa do Senhor, que o Senhor fez a Abraão, através de você, Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra, e a bênção chegou até nós, através do Senhor Jesus, promessa do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então nós olhamos claramente pela palavra, quando ele disse, eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Quem que rejeita o Senhor? É o ser humano. Quantos foge? É o ser humano. O Senhor jamais rejeita os seus escolhidos. Por isso que o Senhor Jesus diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você corre para ser um adorador do Senhor, você preocupa estar com o Senhor,
o Senhor é contigo. Então, por isso que é importante nós mantermos a nossa segurança no Senhor em tudo. Servo, quando se fala meu servo, Isaías 41, verso 1, e o 8 e 9 também nos diz esse assunto. Servo destaca a submissão consciente ao Senhor Deus. É frequentemente usada para se referir a alguém que serve. Aqui nós podemos observar que serve o Senhor Deus com devoção e obediência. O servo é aquele que serve o Senhor com devoção e obediência, reconhecendo o seu poderio, a sua grandeza, quão grande é o Senhor, o Todo-Poderoso que nos escolheu. O próprio Senhor Jesus é chamado de servo sofredor em algumas profecias do Antigo Testamento, destacando o seu papel de redentor e sacrificial. Ele que é o redentor, ele que fez o sacrifício por nós. Hoje ninguém precisa fazer sacrifício para ser do Senhor. O Senhor Jesus já fez o sacrifício completo por nós. Ele deu sua vida para nossa salvação. Ele se entregou como cordeiro, dando a sua vida para resgatar a nossa vida que estava sob o domínio do mal, do pecado, sobre a maldição do pecado. E hoje nós temos essa liberdade gloriosa de sermos dele. Então, quando nós olhamos para o 44, verso 2, assim diz o Senhor, aquele que o fez e o formou no ventre, que o ajudará. Olhamos do outro lado, a preocupação do Senhor para conosco, quando ele diz naqueles dias para Israel, como nós hoje, o próprio, assim diz o Senhor, aquele que o fez, aquele que nos deu vida, ainda diz que o formou no ventre, que o ajudará. Ele quem nos ajuda, formou no ventre. Olhamos para a nossa vida, o salmista mesmo relata aqui, nossos ossos nem tinham sido formados no ventre, e o Senhor já havia nos escolhido para a glória do seu nome. Nós olhamos para a palavra riqueza, que nós temos conosco, o Senhor conosco, Ele nos selou com seu Espírito, dizendo que nós somos o quê? Propriedade dEle. Nós somos morada do Senhor, o Todo-Poderoso. E quando Ele diz pela sua palavra que formou no ventre, que o ajudará, Ele diz, eu vou ajudar vocês. Quantos, por falta de conhecimento, diz, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não está preocupado comigo não. A preocupação do Senhor é tão grande para conosco, é tão grande para com a raça humana, que Ele nos poupou o seu próprio Filho de um tão grande sacrifício, um tão grande sofrimento, que o nosso Rei, Senhor Jesus passou por nós, para nossa salvação. Então Ele dizendo, não tenha medo, Jacó, não tenha medo, meus escolhidos, meu servo, Jesurum a quem escolhi. Jesurum se fala, meus escolhidos, meus amados, meu povinho escolhido. Olhamos aqui, meus irmãos, o amor do Senhor para com os seus. Por isso que precisa haver em nós mais dedicação, nós reconhecermos a grandeza que nós temos. Ele não olhou para nossas falhas, para nossas imperfeições, não olhou para nada. Simplesmente Ele nos atraiu, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos no Seu Filho, que é a nossa salvação. Glorificado e poderoso diz, formou. Quando nós olhamos, Isaías 43, verso 1, diz então a palavra, mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que o formou, Israel, não tema, pois eu o resgatei. O que ele quis dizer? Eu dei liberdade a vocês, eu resgatei vocês, Israel, do sofrimento da Babilônia, eu resgatei vocês, minha igreja, meus filhos,
desse mundo de pecado. Eu resgatei vocês do domínio do mal. Então aqui ele dizendo, eu chamei pelo nome, você é meu. O que ele quer dizer? Eu dei o meu nome a vocês. Eu dei o meu nome a vocês. Vocês não saem aqui, você é um crente, você é um cristão. O Senhor deu o seu nome a nós. Olha o privilégio que você tem, meu irmão, é para você fazer o quê? Despertar para a glória do Senhor. Reconhecer o quanto você é valorizado aos olhos do que vive e reina. Para você parar e refletir cada dia o quanto você é especial para a glória do Todo-Poderoso. No ventre é demonstrada a ternura do Criador. Lá no ventre, 49:5 diz isso. Lá no ventre mostra o grande amor do Senhor. Podemos observar 49, verso 5, e agora o Senhor diz, aquele que o formou no ventre, o próprio Senhor fazendo menção, eu formei vocês no ventre, e diz, para ser o meu servo. Para ser o meu servo, nós já falamos aqui de servo, servo ao Senhor Deus, com devoção e obediência. Aqueles que, quem são servos? Aqueles que servem o Senhor com devoção, aqueles que servem o Senhor com obediência, aqueles que servem o Senhor reconhecendo que Ele é vivo, que Ele está presente conosco, que o seu olhar está diretamente em nós cada dia. Então aqui ele diz, aleluia, para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor. Nós podemos observar esse 49:5, diz na outra tradução, que vai ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Mas o Senhor me formou no ventre de minha mãe, para ser o seu servo, para trazer de volta a Ele o seu povo. Nós olhamos, trazer de volta a Ele o seu povo. O Senhor quer os seus para Ele. Para isso Deus me deu honra, disse, e se fez a minha força. Aqui o profeta Isaías dizendo, o Senhor me deu honra. Quando nós olhamos, mas o Senhor me formou no ventre de minha mãe, para ser o seu servo. O profeta Isaías dizendo pelo Espírito do Senhor, lá no ventre, o Senhor o formou no ventre, para trazer de volta a Ele o seu povo. Traga de volta o meu povo que está na Babilônia. E dizendo, para isso Deus me deu honra. O Senhor honrou o profeta e se fez a minha força. O Senhor fez a força ali de Isaías naqueles dias, do profeta. E hoje o Senhor faz a tua força, meus irmãos. Hoje o Senhor é a nossa força. Se você mantém o teu olhar nele, você é forte. Se você luta para estar com Ele, você é forte. Você recebe as forças do Senhor. E com as forças do Senhor, você tem condição de superar os momentos difíceis desta vida, de você enfrentar a ação do adversário e vencer, porque o Senhor é a tua força. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado e poderoso é o Senhor, só Ele é a nossa força. Jeremias 1, verso 5 também nos diz, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, meu servo. Antes de você ser formado no ventre, já escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profetas nações. Eu designei vocês profetas nações. Aí muitos vão dizer, naqueles dias no Antigo Testamento tinha os profetas. E hoje nós estamos aqui também para profetizar essa palavra para as demais pessoas. Você pode ser um profeta? O senhor pode.
Você pode profetizar que o Senhor Jesus é vida. Você pode profetizar que a vida está no Senhor Jesus. Você pode profetizar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quanto você pode falar desse nome, você pode ser um profeta do Todo-Poderoso falando desse nome precioso. Amém? Que nós falamos desse nome glorioso. Antes de formar no ventre eu escolhi. Antes de você nascer, eu serei e designei profeta às nações. Não tenha medo. Olhamos para o versículo 8. Ele dizendo, não tenha medo. 44:8, a palavra nos diz assim: não tremam, não tenham medo. Não anunciei isto e não predisse há muito tempo atrás? O próprio Senhor Deus dizendo, vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Dando uma segurança para Israel. Não tremam, não tenham medo dos deuses das demais nações. Não fique preocupado. Ele dizendo bem claro, não tremam, não tenham medo, não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? O próprio Senhor Deus perguntando para o seu povo Israel naqueles dias, há outro Deus além de mim? Podemos perguntar para a igreja nessa noite, há outro Deus além do Senhor? Sabemos que não há. O único Senhor vivo e verdadeiro é o Todo-Poderoso que nós servimos, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só. E diz a palavra, não. O próprio Senhor Deus respondendo, não existe outra rocha, não conheço nenhuma. O próprio Senhor Deus dizendo, não existe outro Deus além de mim. Não existe, não conheço. O próprio Senhor Deus dizendo, eu não conheço nenhuma. Quantas pessoas hoje se embaraçam com ídolos, pedindo apoio a ídolos, fazendo sacrifício a ídolos, sendo que o próprio Senhor Deus, eu não conheço nenhum Deus além de mim. Ele é o Senhor vivo e precioso. Ele é o Senhor vivo e glorioso. Por isso que o cristão precisa manter o seu fundamento em Cristo Jesus cada dia. Mediante a sua santa palavra, que você tem uma base, um fundamento glorioso. Jesus é o meu Senhor. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor, que nós mantemos. 41:10 de Isaías também nos diz a palavra. Podemos observar o Senhor dizendo através do profeta Isaías, 41:10, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei e o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Ele dizendo para Israel que ele diz, vocês vão retornar da Babilônia, não precisa ficar com medo não. Não tenha medo. Não precisa vocês ficarem preocupados. Por isso não tema, não tenha medo, pois estou com você. Se o Senhor é com você, meu irmão, você é forte. Se o Senhor é com você, você é abençoado. Se o Senhor é com você, você vence o mal. Então a palavra diz, aleluia, aleluia, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Olha o que ele diz agora, eu o fortalecerei e ajudarei e o segurarei. Olha a segurança que o cristão tem. A segurança que nós temos do Senhor, Ele dizendo, eu vou fortalecer vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou segurar vocês com minha mão direita vitoriosa. Se falando do seu Filho precioso, com o Senhor Jesus,
com minha mão direita vitoriosa. Então nós olhamos aqui a segurança que o Senhor Deus nos dá. Aleluia. Jesurum, meu povo escolhido. Deuteronômio 33, 26, a palavra nos diz: ninguém é parecido com Deus de Israel. Ele desce dos céus cheio de majestade e esplendor para ajudar você. Olhamos para a palavra. Ninguém, aqui quando nós olhamos para Deuteronômio 33, 26 de Deuteronômio, a palavra diz: ninguém é parecido com o Senhor Deus de Israel. O que quer dizer isso? Não existe um Deus como o nosso Deus, o Todo-Poderoso, como o Senhor Deus de Israel. Não existe, é único. Por isso, o cristão, você precisa estar firmado nele. E a palavra diz: ele desce dos céus cheio de majestade e esplendor para ajudar você. Cheio de majestade e poder, o Senhor desce para nos ajudar. Por isso que é importante você invocar, é importante você estar perto, é importante você ter sede dessa pessoa doce e preciosa. Aleluia! Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Não há ninguém como Deus de Jesurum. Não há ninguém, não existe. Aqui a palavra diz: não há ninguém como Deus de Jesurum. Não há ninguém como o Senhor Deus Todo-Poderoso dos seus escolhidos, que cavalga os céus para ajudá-lo, e as nuvens em sua majestade. Isso aqui também, outras traduções diz assim, fica mais fácil dos irmãos entenderem: glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Ninguém, aleluia, santo, precioso. Olhamos então, meus irmãos, a palavra diz, verso que eu citei: não há ninguém como Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-los e cavalga as nuvens de majestade. Já citei. O verso 3 agora, 44, 3, diz assim a palavra: pois derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre a sua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes. O Senhor dizendo: vou derramar água na terra sedenta. O que é sedenta? Água na terra sedenta. Falando do coração do povo. Os que tiverem sede de vida eterna, sede de me conhecer, eu vou derramar água. Se fala do que? Da presença gloriosa do Espírito do Senhor. O Senhor dizendo: eu vou derramar sobre os corações de vocês, vou derramar água na terra sedenta, torrentes na terra seca. Se estiver ressecado, eu vou derramar de quantidade de águas. Nós podemos observar claramente, olhamos para essa palavra dizendo: derramarei meu espírito sobre a sua prole. Eu vou derramar meu espírito, a presença do meu espírito sobre os seus familiares, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Vou derramar a minha bênção sobre vocês, sobre os seus descendentes. Podemos observar claramente o verso 3: derramarei água, torrentes. 41, 18 de Isaías fala desse assunto também. Podemos observar o Senhor dizendo, através do 41, 18: abrirei rios nas colinas estéreis. E diz: as colunas que são estéreis eu vou abrir rios. Fonte nos vales, transformarei o deserto no lago, e o chão ressequido em mananciais. Eu vou tornar a vida de vocês que estão no deserto, que vocês que estão sem vida, eu vou transformar o deserto de vocês. Transformei o deserto num lago, se fala da presença poderosa do Espírito do Senhor, e o ressequido em mananciais, vai ser manancial, presença gloriosa, a presença gloriosa do Senhor. Derramarei meu espírito, associada à era messiânica, de 32:15, diz também, a palavra dizendo, o Senhor dizendo:
Olhamos aqui, meus, a promessa para os escolhidos do Senhor é muito grande. Por isso o cristão deve parar e refletir cada dia o quanto você é especial para a glória do Senhor. Podemos observar claramente a palavra do Senhor 32:15, dizendo assim: glorificado e poderoso é o nome do Senhor, aquele que anda, aleluia, santo, precioso, que nós mantemos, se a área messiânica, é isso mesmo. Aqui. Aleluia. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Olhamos aqui o Senhor mostrando o deserto. Se fala do que? O povo vazio, o povo sem vida, o povo espiritualmente morto, seco, sem vida. O Senhor dizendo, até que sobre nós o Espírito seja derramado alto, falando da presença do Espírito do Senhor sendo derramado, e o deserto se transforma em campo fértil. O deserto de vocês vai se tornar uma fonte de vida, de felicidade, um campo fértil. E dizendo ainda a palavra, podemos observar, o deserto se transforma num campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Um campo fértil, você não viu uma vegetação muito linda? Coisa mais linda, você fala, nossa, como que está linda a vegetação? Assim o Senhor dizendo, eu vou tornar meu povo um campo fértil, um povo feliz, um povo abençoado. Eu quem vou cuidar de vocês, eu quem vou estar com vocês. Meus irmãos, se o Senhor toma conta de nossa vida, se o Senhor cuida de nosso ser, nós somos felizes, nós somos abençoados, nós somos vencedores. Aleluia! Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Podemos observar 44:4. Aleluia. Vamos para o verso 44:4 agora. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Diz, meu povo vai brotar como relva nova. Relva nova é um povo bonito. Como salgueiro junto aos regatos, aos riachos. Aqui se diz, podemos observar relva, símbolo de crescimento exuberante também. Em Isaías 35:7 relata esse assunto. Podemos observar a palavra, tudo perto, próximo aqui, né? Os irmãos podem até acompanhar, 35 verso 7, diz assim a palavra: areia abrasadora se tornará num lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão relvo, junco e o papiro. Então aqui nós observamos, meus irmãos, que claramente nós podemos observar, outra tradução diz assim, onde havia apenas areia quente, haverá lagos. Na terra onde não cai a chuva, as fontes vão transbordar. Nos lugares onde os chacais conseguiam viver, vão brotar a erva verde e as plantas aquáticas, juncos e bambus. Olhamos aqui tudo o Senhor prometendo, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão ver o quanto eu vou abençoar vocês, o quanto vocês vão estar debaixo do meu cuidado. E assim nós trazendo para nós o quanto o cristão está debaixo do cuidado do Todo-Poderoso. Quanto livramento nós temos da parte do Senhor, o Senhor cuidando de nós, o Senhor nos dando a direção, o Senhor com zelo com os seus filhos, zelo com a sua igreja. Por isso cada dia nós devemos parar e refletir a preocupação do Senhor para com cada um de nós, para sempre abrir o nosso entendimento e nós colocarmos dentro de nós, eu vou servir o meu amado na melhor forma. Então o que nós lutamos, 40 do 6 ao 8 também relata esse assunto. Vamos, 40 do verso 6, diz assim a palavra: glorificado e poderoso é o nome do Senhor, que nós ficamos, meus irmãos, uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva.
toda a humanidade é como a relva, mais uma vez comparando a humanidade com a relva. A relva você olha, está a coisa mais linda, passa pouco tempo, você olha lá, já se foi as flores, já se foi, já secou, acaba muito rápido. E assim nós olhamos para a nossa vida, é como a relva, passa o tempo de criança, passa muito rápido, vem aí a adolescência, e depois já vem as demais preocupações da vida, encerra tudo rápido. É como a relva, isso aqui passa muito rápido. Então diz a palavra do Senhor, aleluia, verso 7, 40 verso 7, a relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. Nós não passamos de uma relva. Nossa vida é curta demais, mas a relva murcha e as flores caem. Olhamos aqui, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Por isso que o cristão precisa você ter um fundamento. Se fundamenta nessa palavra, se figura nessa palavra, que a palavra do Senhor permanece para sempre. O teu fundamento precisa ser essa palavra, que essa palavra nos conduz a Cristo Jesus, o Senhor, que é a nossa salvação, amém? Que nós mantemos dia após dia. Verso 45 diz assim, Isaías 44, último verso, um dirá, pertence ao Senhor. Aqui o prazer das pessoas, dias virão que as pessoas vão ter prazer de dizer, pertence ao Senhor, como o cristão tem prazer de dizer, Jesus é o meu Senhor. Nós pertencemos ao Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é o Senhor de nossos passos, e aqui dizendo, eu pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Israel, de Jacó, que é Israel do Senhor. Outro chamará pelo nome de Israel, ainda outro escreverá em sua mão do Senhor, e tomará para si o nome de Israel, escrevendo ali para si o nome de Israel. O que quer dizer isso? Vamos para os versos, já nessa parte. Chamará pelo meu nome, a disposição de identificar-se com Jacó, a disposição da igreja, dos filhos, os chamados do Senhor se dispor. Eu pertenço à igreja do Senhor, eu pertenço ao corpo de Cristo, eu sou do Senhor. Então aqui, chamado pelo nome, a disposição de identificar-se como Jacó, o povo do Senhor. Aqui se fala o povo do Senhor. Nós podemos observar, aleluia, se falando claramente, podemos observar 44:7 diz assim, quem então é como eu? O próprio Senhor dizendo, quem então é como eu, que Ele anuncie, que Ele declare, exponha diante de mim o que aconteceu, desde que estabeleci meu antigo povo, o que ainda está por vir, que todos eles predigam as coisas futuras, e eis o que virá de acontecer. Esse é o Senhor. Quem é como o Senhor, que pode prevenir tudo, sabe o que vai acontecer, vamos dizer, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, o Senhor sabe tudo. Tudo está planejado aos olhos do Senhor. Quem é como Ele? Escreva em sua mão, talvez sinal de pertencer a alguém. Nós podemos observar aqui, se nós olhamos pela palavra, quando diz escreva na sua mão, se fala sinal de pertencer a alguém. 49:16 nos dá uma referência maravilhosa. A palavra nos diz assim, 49:16, podemos observar a palavra dizendo, veja, olha o que o Senhor dizendo, eu gravei vocês nas palmas de minhas mãos. O próprio Senhor dizendo, eu gravei vocês nas palmas de minhas mãos. Olha o que ele diz ainda, seus muros estão sempre diante de mim. Sabe a cerca que está em você? Se fala da presença, da glória do Senhor. A glória do Senhor, Ele dizendo, seus muros estão sempre diante de mim. O que quer dizer isso? Eu estou cuidando de vocês de perto, eu cuido da proteção de vocês dia após dia. Meus irmãos, vamos chegar perto,
Vamos amar essa pessoa doce. Vamos amar essa pessoa preciosa. Vamos amar esse amigo tão santo e maravilhoso, que é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Aleluia! Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Ou lembrança de sua lealdade. Êxodo 13, verso 9. O povo chegou da Babilônia muito feliz, muito contente. O que eles fizeram? Vamos falar também dessa marca, que pode, Êxodo 13, 9 diz assim: isso será como sinal em sua mão, e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa. Que o povo reconheça, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor nos tirou da Babilônia com mão poderosa. O Senhor nos tirou desse mundo de pecado com mão poderosa. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem dar glória a Deus bem alto. Glórias ao Senhor Deus. Amém? O Senhor nos tirou desse mundo de pecado. O Senhor nos tirou desse mundo de pecado e chamou para arrependermos. Muda de vida. Não chamou para ficar do jeito que o mundo quer, não. Nos chamou para uma mudança. Para arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa, eu quero reinar com vocês. Eu quero estar na vida de vocês. O Senhor nos chamou para a glória do seu nome. Aleluia! Que nós venhamos ser gratos. Como os judeus, o que eles fizeram? Fizeram ali? As tiras são colocadas em 2 caixinhas de couro, que os judeus praticamente amarram na testa e no braço esquerdo, antes das orações matutinas. Eles iam na oração, faziam a tirinha, amarrava na testa, pertence ao Senhor, amarrava na mão esquerda, outra tirinha, pertence ao Senhor. Olha o prazer que eles tinham, fazia uma tirinha de pano assim, põe na caixinha, chama de filactérios. Então o que diz? Punha aquelas fitinhas, vamos para oração. Colocava aquela fitinha na testa, colocava no braço. O prazer que eles tinham de estar com o Todo-Poderoso. Você tem prazer de estar com o Senhor? Você tem prazer, meu irmão, de ser dele? Fica mais perto, fica mais perto. Ama Ele, adora Ele. Então diz claramente, podemos ler tudo aqui, isso será. As tiras são colocadas em 2 caixinhas de couro, que os judeus praticamente amarram na testa e no braço esquerdo, antes das orações matutinas. As caixinhas são chamadas de filactérios. Mateus 23, 5, o Senhor Jesus falou desse assunto. A prática parece ter origem no período posterior ao exílio da Babilônia. Após o povo ter voltado da Babilônia, que eles fizeram essa prática. Tanta felicidade. Vamos fazer uma fitinha agora? Vamos colocar na nossa testa aqui, amarrar na nossa testa aqui, a nossa vida do Senhor? Não fez tatuagem não, meus irmãos. Aqui o Senhor não está apoiando fazer tatuagem. Muitos aí aproveitam uma coisa da Bíblia. Não, vamos fazer tatuagem do corpo. Isso é pecado aos olhos do Senhor. O próprio Senhor Deus fala em Levítico 19, 28, não faça marca no vosso corpo, não faça tatuagem no vosso corpo. E aqui falou de fitinha. A felicidade que as pessoas tinham de dizer, eu pertenço ao Senhor o Todo-Poderoso, eu pertenço a essa pessoa preciosa, que nós ficamos com o Senhor. Você pertence ao Senhor? Seja agradecido a Ele cada dia. Louva Ele cada dia, como foi louvado na equipe de louvor. Louva, adora Ele. Reconheça que Ele é tudo para nós. Colocamos em pé. Senhor Deus, perante os teus olhos, soberano, mediante a tua santa presença, poderoso, eu te louvo, eterno, por tudo quanto o Senhor falou conosco. Todos quanto ouvirem esta palavra, que possam reconhecer, eterno, a grandeza do teu grande amor para conosco, a grandeza que do Senhor realizar tudo, enviando o teu santo filho para ser a nossa salvação. Obrigado por tudo, precioso. Que a mão do Senhor seja sobre o teu povo, a mão do Senhor seja sobre todos quanto participarem da tua santa palavra.
palavra, que venham ser vidas transformadas e salvas para a glória do teu nome, Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho maravilhoso, Senhor Jesus, que assim pedimos e agradecemos. Amém.